Então, é o seguinte, o que era o mecanismo? O mecanismo era o seguinte: o sujeito fazia a delação premiada, combinado com o procurador, com o delegado, na Guantánamo de Curitiba, ao qual ele estava sequestrado numa prisão ilegal e cuja a prisão consistia em tortura. O CNJ determinou inspeção extraordinária na 13ª Vara de Curitiba, né, que é a vara da Lava Jato, e no TRF4. Ontem, né, o Salomão, né, já tinha... na verdade, a CNN tinha dado essa notícia que o ministro Salomão ia colocar o CNJ para, né, discutir aí essas questões envolvendo a 13ª Vara, e agora o corregedor, né, o Salomão, determinou hoje uma inspeção extraordinária na 13ª Vara de Curitiba, que é a responsável pela Lava Jato, e que, na semana passada, a gente teve aí o afastamento do juiz Eduardo Apio, que, né, por uma questão aí totalmente estranha, uma gravação, um pedido feito pelo desembargador Malucelli, que é pai do advogado, que é sócio do ex-juiz e agora senador Sérgio Moro. Como que você está vendo essa situação, Fernando? Eu queria até entender o que é essa vistoria. O que é essa inspeção na vara, né? Vamos lá. Primeiro, eu diria educadamente, vai dar problema. Vai dar problema para eles. Porque, veja, essa inspeção é uma inspeção que funciona da seguinte maneira: correição. A correição é quando, primeiro, tudo para. Certo? Originalmente, exceto emergências, tudo para na vara. Há uma fiscalização de todos os processos e procedimentos que estão naquela serventia, vamos dizer assim, utilizando os termos juridiquês, naquela serventia. De forma que os membros da fiscalização podem olhar, investigar, concatenar todos os procedimentos que estão naquela jurisdição. E aí digo, e mando aqui um recado, uma luz. Eu tenho repetido a catinalha o tempo inteiro o seguinte: a hora que fiscalizarem os procedimentos sigilosos de sequestro e liberação de bens que tramitaram perante a 13ª Vara aos cuidados de Sérgio Moro, vai dar problema. Por quê? Porque o mecanismo da delação premiada foi econômico. Eles fazem o discurso de que, vamos dizer, salvaram a Petrobras, quando nós sabemos, primeiro, só a questão do acordo bilionário que fizeram nos Estados Unidos, da multa que deram à Petrobras, que parte dessa multa iria para os procuradores, já seria suficiente. Mas não é só isso. Não há um delator que tenha saído pobre. E não é à toa, respondendo isso, o pavor absoluto do Moro, do Dallagnol, e a atuação deste desembargador para impedir a prisão do Youssef. Porque é o seguinte, porque o Youssef, na sua delação premiada, tinha uma cláusula que ganharia porcentagem do que recuperasse dos outros. Então, é o seguinte, o que era o mecanismo? O mecanismo era o seguinte: o sujeito fazia a delação premiada, combinado com o procurador, com o delegado, na Guantánamo de Curitiba, ao qual ele estava sequestrado numa prisão ilegal e cuja a prisão consistia em tortura. E aí eu lembrei, Renato Idri, que o seguinte, que eu consegui
conseguiu uma decisão com um juiz de plantão em Curitiba, na primeira fase da Lava Jato, com os argumentos da Lei de Proteção aos Animais, que foi o mesmo do Sobral Pinto em defesa do Heriberger, para que interrompesse as torturas, que era não tomar banho de sol. Qual foi o juiz que deu a decisão garantindo o banho? O mesmo, o Apio. Ele era o juiz de plantão. Depois o Moro revogou essa decisão, mas no STJ, a Procuradoria da República disse que estava ocorrendo tortura. Isso lá no início. É tanta informação que a gente vai perdendo essas informações através do tempo. Então, é o seguinte, esse juiz está sendo perseguido. Veja, mesmo que a ligação seja dele, por uma certa inexperiência ou o que for, essa ligação ela é secundária no procedimento, ela não diz nada, colocam numa edição como se houvesse uma ameaça, mas o fato não tem nada na ligação. Cara, vocês estão combinando totalmente, os dois pegaram a xícara ao mesmo momento com a Fórum, foi maravilhoso, foi uma propaganda isso, hein? Você viu? Vocês notaram ou não? Deu uma travada. Uma travada aqui. Então, mas vocês perceberam que vocês dois pegaram a xícara de café ao mesmo tempo? Hein? Tem que fazer uma edição sobre isso. Além de propaganda, o amor é lindo, é uma coisa maravilhosa. Vocês já se comunicam já por telepatia. Olha lá, ó, faltou ela agora, ó. Olha ali, ó. Muito bem. Mas é o seguinte, então, o que houve foi, eles afastaram o juiz. Não foi por causa do telefonema. O telefonema é uma desculpa. Eles afastaram o juiz para ocultar as investigações dos abusos da Lava Jato. O tribunal estava agindo para impedir com que o CFC fosse preso, porque ele sabe demais, para impedir que o Teca Duran venha ao Brasil, porque eles têm prova demais, para controlar o juiz em relação ao que ele iria fazer ou não. E aí o seguinte, o juiz desconfiado pode ter dado um telefonema, não podemos afirmar, pode ter sido ele, mas o telefonema não o faz suspeito dos processos da Lava Jato. Nos processos que não tem o filho do desembargador, ele é suspeito do quê? De nada. E o que ele falou é irrelevante, né? Será que você não fez nada de errado? Eu falo isso para o Luca todo dia aqui. Então, o que acontece é o seguinte, o tribunal... Se ele falou. Se a voz é dele mesmo. Né? O tribunal foi coautor. O tribunal foi coautor do Sérgio Moro nos abusos. Estava lembrando dois fatos relevantes. Suspeita esse tribunal. O tribunal, por exemplo, vamos lembrar dois fatos relevantes. Primeiro, o Gebran foi escolhido para ser relator da Lava Jato. A prevenção dada no primeiro habeas corpus da Lava Jato, que foi meu, falo porque os advogados têm ego pequeno, foi meu, mas o primeiro HC lá de trás, que eu impetrei, foi dada a prevenção do Gebran por um mandado de segurança do Google, que não tinha nada a ver com a Lava Jato. Então, claramente escolhido. Depois eles exercem todo aquele papel de legitimar tudo que o Moro fazia. Por isso que o Moro diz o seguinte, não, as minhas decisões eram mantidas. É óbvio que eram mantidas. Relações de pessoalidade entre ele, o Gebran, o tribunal. Quando nós conseguimos aquele habeas corpus para soltar o Lula naquele domingo, vocês lembram daquele fato? HC, que foi impetrante, o Adir Damus, Paulo Teixeira e Paulo Pimenta. O tribunal fez de tudo para não cumprir a ordem do Favreto. Tentou de toda maneira. O Gebran voltou, disse que não era para cumprir. Depois o presidente do tribunal chegou e disse que não cumprisse. Ou seja, o tribunal se manteve o tempo inteiro coautor do Moro. E o que está tentando o tribunal agora?
proteger e impedir a investigação. Eu espero que o CNJ afaste o afastamento do juiz, afaste o desembargador, e essa notícia da correição já é uma sinalização de que Brasília entendeu o movimento do tribunal, né? Entendeu? Brasília está entendendo, olha, querem ocultar as provas contra esses criminosos da Lava Jato. Isso demoraria muito tempo, Fernando? Porque assim, o Pedro Serrano, que agora é advogado do AP, aliás, o nosso amigo João Pedro, desenhista, né, está dizendo que agora tem um contato do Apio e que o Apio agradeceu o desenho que ele fez dele e tal. Está feliz da vida o João Pedro. Muito legal, João. Parabéns aí, sempre aqui conosco na comunidade. E o medo todo do Pedro Serrano, me parece bastante compreensível, é que só esse período que eles já tiveram seja o suficiente para destruir provas importantíssimas. E, inclusive, porque além de tudo, eles sequestraram o celular do Apio, sequestraram o notebook, eles estão com pertences onde tem conversas ali. Por exemplo, eu até brincava, eu mesmo conversei com o Apio, já estou até antecipando, porque eu sou jornalista. Agora, ele quer dizer, conversas que ele teve até com a esposa dele estão ali. Eu acho o seguinte, primeiro não poderia ter sido melhor escolhido que o Pedro Serrano para ser advogado do caso. Porque o Pedro Serrano é um jurista que, inclusive, trouxe a questão da exceção, e o que ele está vivendo é uma exceção dentro do judiciário. Eu não acredito que seja possível apagar e desaparecer com provas na era digital. Eles estão com um grave problema. Porque você tinha um papel, você queimava o papel. Mas a prova digital que estão nesses processos, porque a questão toda estão no seguinte, estão nos processos digitais que estão naquele PROC e que estão com nível de sigilos altíssimos. Na hora que esses níveis de sigilo caírem, ou que alguém tiver acesso a isso, ou que o CNJ que vai ter que ter acesso a tudo, acabou. Eu não tenho dúvida de que o método financeiro da corrupção da Lava Jato está tudo registrado nos procedimentos de sequestro de bens e liberação de bens dos delatores. Isto, da mesma maneira que eu tenho... Quer dizer, eu fui lá investigar os processos de presos políticos da década de 70, né? Falando aqui, eu até botei aí, vozhumana.com.br, vendendo meu peixe aí, entendeu? Que são os arquivos do regime de 64. E estão lá os papéis. Estes processos digitais serão a grande investigação desse momento histórico. E espero que o CNJ e espero que a correição imediatamente entre nesses procedimentos e abra esse procedimento para a imprensa. Eu quero, Rovai, você investigando esses procedimentos. O que vão achar nisso de movimentação financeira vai ter uma lava-jato da lava-jato. É um grave problema, não tem a menor dúvida. O que o Teca Duran está falando é um indício do que tem ali. É ali que é o rastro de pólvora. Portanto, eu espero que esse evento do Apio sirva para propulsionar isso, para dar impulso a esse acesso que poderiam demorar anos. Nós estamos vivendo um metrô da história, né? Acho que um trem-bala da história. Porque a Vaza Jato trouxe uma aceleração. Nós poderíamos demorar 20 anos para conseguir chegar ao que nós chegamos agora. E essa correição pode fazer eclodir zilhões de informações. Fiquem de olho.
Ou seja, se foi uma armação para eles afastarem ali o Apio com essa ligação e com tudo aquilo, né? Porque, né, o desembargador, como eu disse antes, pai do sócio do Moro, se eles fizeram isso, o tiro pode ter saído pela culatra, porque agora o CNJ vai lá e pode, então, revelar verdades ali que estavam ali na 13ª vara, verdades da Lava Jato. Seria isso. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. O fato é que o que está escondido naquela caixa de Pandora lá, os porões, o que estava escondido nos porões da ditadura de Curitiba, pode vir à tona. E que venha. Nós estamos esperando. Da mesma maneira que quando se investiga crimes financeiros diz follow the money, aí é onde está a questão fundamental. Convoco a revista Fora para prestar atenção nisso. A empurrarmos a necessidade desses processos virem à tona. Os processos financeiros da Lava Jato. Ali é que desmontará toda a imagem puritana dos lavajatistas. Nós vamos saber como eles liberaram dinheiro, como eles feriram a Petrobras, porque quando eles liberaram dinheiro para um sujeito que diz que roubou, veja, são duas coisas diferentes. Eles obrigavam o sujeito a falar o que eles queriam. Certo? Então, você vai falar do Lula, você vai falar da não sei o quê. Isso é uma coisa. Outro, quando o sujeito fala, olha, eu realmente, e aí nesse ponto, verdade, eu realmente peguei e recebi um valor. Se ele diz que recebeu 100 e mesmo assim sai com 50, metade do seu patrimônio que foi liberado, ora, esse dinheiro lesionou a Petrobras. E, além do mais, seguinte, parte dessa grana foi para o advogado delacionista, que era mancomunado com os procuradores. Portanto, é o seguinte, o mecanismo financeiro ali é aonde vai dar o grave problema. Porque não era só político, era político. O Fernando, você lembra que tinha uma advogada que fez muito sucesso no começo das delações? Cata Preta. Cata Preta, exatamente. Aí, um belo dia, ela aparece no Fantástico, se despedindo de tudo e dizendo que tinha ido morar nos Estados Unidos e sumiu. Isso sempre fica na minha cabeça, sabe? O que aconteceu ali? Porque ela era advogada de todos os delatores. Esse é um capítulo que merece uma atenção especial. Porque, inclusive, eu preciso resgatar dados na minha cabeça. Porque a Cata Preta, ela tem uma série de relações para chegar ali. Ela foi advogada em um escritório de um desembargador aposentado de direita, tem que lembrar o nome, os jornalistas podem fazê-lo. Lá ela participa da defesa de um sujeito que dava golpes, se apaixona e casa com esse sujeito, que tinha relação com a Polícia Federal ou era um policial federal. Mas me parece que ele tinha relação com a Polícia Federal e dava golpes. E esse ex-marido que leva ela para lá, para a conexão com as delações premiadas. E ela, o fato é o seguinte, ela é uma desconhecida no mundo da advocacia. Ninguém nunca tinha ouvido falar de Cata Preta.